Bom dia, boa tarde, boa noite, mas principalmente boa tarde aqui para Tamires, Raul, Rayane, Guilherme, Luciene e o meu amigo professor Luiz Kerli. Junto com o professor Kerli, eu, Luiz Maia, nós somos os responsáveis por essa disciplina que vai chegando ao seu final. Hoje é o nosso 15º encontro síncrono, né? Então foram 15 semanas aí de reflexões, diálogos, muito aprendizado. E para nós também, é sempre bom para nós, professores, revisitar essas questões fundamentais da economia e dialogar com quem está aí no dia a dia, né? Às vezes tendo dificuldade para entender o que o governo quer com isso, com aquilo, por que o preço da soja sobe e afeta aqui a nossa alimentação. Então, todas essas discussões são muito oportunas para nós também. No nosso último encontro, né, nessa nossa última reunião aqui, nós ainda estamos concluindo a discussão da macroeconomia, né? Então, só para resgatar um pouquinho o que foi o teor dos nossos últimos 5, 6 encontros, contando aqueles síncronos, né? Aqueles que a gente realmente se vê, se fala, com aqueles que eu gravo para vocês e tal. A gente falou do PIB, né? Daquela medida de fluxo de geração de produtos, serviços num determinado período, que também dá uma noção de quanto que o país está sendo eficiente, está usando bem os seus recursos num determinado período para gerar riqueza, gerar produto, gerar satisfação. E depois, em seguida, a gente foi para a discussão do custo de vida. A gente falou sobre a inflação, principalmente a inflação medida pelo IPCA, né, que é aquela medida oficial da inflação. No último aula gravada que eu deixei para vocês, eu até falei um pouquinho sobre o combate da inflação, né? Como que o governo faz para tentar conter a inflação. Então vejam bem, nós estamos hoje aqui em julho de 2021, ou seja, no início do segundo semestre do ano, e nós temos uma inflação. Se a gente tomar os últimos 12 meses, né, os 12 meses terminados em junho, a nossa inflação está indo aí para casa de 8%. Aí tem muita gente que discute, espera aí, mas lá em casa essa inflação é muito maior. Não, mas o preço do feijão subiu muito mais que 8%. Não, o preço da energia elétrica está subindo 30% e tal. Então a gente explicou, primeiro, que não só essa medida da inflação é uma medida muito ampla, ela pega hábitos de consumo de famílias, desde famílias que ganham só um salário mínimo, até famílias muito ricas, né, que têm 30, 40 salários mínimos de renda. Então acaba que inclui uma gama muito maior de bens, sei lá, o preço da amêndoa importada, o preço de computadores sofisticadíssimos, enfim. Então acaba que é uma média de um conjunto muito grande, de mais de dezenas de milhares de produtos e que, portanto, como média, acaba não necessariamente expressando a realidade de cada um de nós. Mas eu explicava lá que o Banco Central, né, que é aquele banco dos bancos no Brasil, o grande vigia, né, o vigilante do sistema financeiro, fica sabendo como é que estão os bancos, fica sabendo como é que estão as casas de câmbio e tudo mais. E esse grande órgão, ele fica monitorando, por um lado, o IPCA. Se o IPCA sobe acima lá de uma certa faixa, ele intervém para tentar segurar a inflação. E quando a inflação, nos raros momentos que a inflação está tão baixinha, ele também toma algumas ações no sentido de estimular a economia. Afinal de contas, a última coisa que ele gostaria é de uma espiral de queda de preços. Até é bom a gente comentar um pouquinho sobre isso aqui, tá, gente? A gente está acostumado a falar dos preços subindo de maneira generalizada e continuada, né? Isso que a gente chama de inflação. Tá, e se a gente tivesse uma espécie de uma inflação ao contrário? Se a gente tivesse uma deflação, ou seja, uma tendência generalizada dos preços a caírem. Ao primeiro momento você pode dizer assim, ah, professor, mas isso seria o melhor dos mundos, porque a cada mês que passasse o meu salário ia pagar mais coisa, as pessoas iam ficando cada vez mais ricas. Isso é uma ilusão, tá, gente? Na verdade, nos poucos casos na história que a gente teve deflação,
o que a gente via era uma crise muito grave. Então, quando acontecia esse processo de todos os preços caírem simultaneamente, rapidamente, o que a gente via é que as pessoas estavam gastando muito pouco, com muito temor a respeito do futuro, e como todo mundo parava de gastar, os vendedores, os comércios, tal, não conseguiam faturar e ficavam tentando fazer promoção para tentar vender alguma coisa, mas ninguém conseguia. E se ninguém compra, acontece que mais cedo ou mais tarde boa parte dessas empresas vão acabar demitindo. Falar, bom, não estou tendo pedidos, eu não estou tendo um nível de produção para sustentar o mesmo número de empregados, então vou botar a turma para a rua, porque senão eu vou quebrar. E na medida que as pessoas iam sendo demitidas, mais e mais medo ia sendo espalhado nessas sociedades em termos do ou você é o próximo a ser demitido, ou a chance de você não conseguir renda fica cada vez menor. Tá? Então, numa espiral de pessimismo, os preços podem cair dessa maneira generalizada, é o que a gente chama de deflação. Mas é um fenômeno muito raro, que aconteceu em alguns momentos da história muito particulares. De toda forma, não acontece no Brasil, né? No Brasil, a gente tem essa luta de mais de 3 décadas tentando controlar a inflação. A gente já teve grandes vitórias nessa guerra, mas a gente ainda não venceu completamente essa guerra. A inflação no passado, todo mundo sabe, a gente discutiu aqui, ela chegou a ser 15, 20, 30% ao mês. De modo que todo mundo que recebia renda, recebia seu salário e corria para o supermercado para tentar comprar o máximo que dava. Porque se esperasse uma semana, já comprava menos. Se esperasse 2 semanas, seu salário já comprava menos ainda. Então, era uma loucura naquele período. A gente já não está mais nesse ritmo tão insano, né? Tão absurdo de aumento de preço. Mas o custo de vida no Brasil ainda é muito alto. A gente sabe que tem alguns produtos que, comparado com outros países, eles ainda são baratos, né? Assim, em linhas gerais, os alimentos no Brasil ainda são um pouco mais baratos do que no exterior, embora a tendência tenha sido de subir nos últimos anos. Por outro lado, produtos eletrônicos são muito caros aqui, produtos industrializados em geral são muito mais caros aqui do que são em outros países. Só para concluir essa resgate aí do nosso último encontro, eu vou falar mais um pouquinho sobre o combate da inflação. A inflação, gente, como eu disse... Luiz podia fazer um comentário em relação a isso? Claro, por favor, Tom. Ó, quando a gente fala em queda de preços, é muito natural que todos nós pensemos o seguinte: oh, que beleza, que maravilha essa queda de preço, e aí todos nós vamos ficar mais ricos. Aí Luiz vai e faz toda essa argumentação absolutamente correta e coerente, mas, na minha opinião, quando nós reagimos à ideia de que os preços vão cair e nós vamos todos ficar mais ricos, nós também estamos corretos. Corretos porque, na verdade, eu vou tentar explicar por que eu digo que também estamos corretos. Corretos porque, quando a gente pensa os preços caírem, todos os preços caindo e todos nós ficarmos mais ricos, isso é perfeitamente possível. Você imagine numa situação em que a produtividade cresça, a produtividade da economia como um todo crescesse 10% a cada ano. Isso é, as pessoas, o que eu produzia 10% a mais no ano. Estou falando que isso decorre de máquinas e equipamentos, de faturas de recursos da maneira geral, ficando mais produtivos. Então, numa situação como essa, é claro que iria haver uma queda muito grande dos preços, porque ia haver um aumento enorme da produção, e para essa produção rodar, para essa produção chegar às pessoas e não ficar criando estoques, que é o ponto de equilíbrio, digamos assim, de clear, o que acontece é que teria que se baixar dos preços.
Então, estaríamos todos corretos de almejar essa queda de preços. Mas veja como é diferente. Uma coisa é a queda de preços devido ao aumento da produtividade geral na economia. Se a produtividade geral da economia crescesse realmente rapidamente, você não tem dúvida, os preços iriam cair e todos nós ficaríamos mais ricos. Mas o Luiz está fazendo contraponto, dizendo, não, mas não é assim. Em geral, o que a gente observa, na realidade, o que a gente observa nos processos de queda de preço, é que eles acontecem em decorrência das expectativas. Né? Em geral, os agentes econômicos começam a ter expectativas de que o futuro vai ser pior do que o presente e começam a restringir o consumo, e isso entra nessa cadeia que o Luiz descreveu muito bem. Então, está correto também você pensar que uma queda de preço é uma coisa desejável. É, mas com essa consideração. Uma queda de preço é desejável, desde que seja decorrência do crescimento da produtividade. Como você vê, por exemplo, eu me lembro muito bem, quando eu estava no doutorado, um amigo meu vendeu um carro para comprar um computador. Ora, acontece que a produtividade na produção dos computadores cresceu absurdamente mais rápido do que nos automóveis. Então, até pelo aumento da quantidade de computadores que se produz. Quer dizer, naquela época do doutorado, eu nem acredito, eu ficava procurando um computador para escrever fazia tecnologia, pedia favores para ocupar o computador em Seu semana. áudio ficou esquisito, Kerly. Né? Ele pedia favores para ocupar as salas que iam ficar fechadas no fim de semana, tudo isso para escrever uma tese. Ora, os computadores passaram a ser fabricados aos milhões, muitos, centenas de milhões. Então, os preços dos computadores hoje caíram enormemente. Caiu por quê? Porque por conta do aumento da produtividade. Hoje, um operário que trabalha numa fábrica de computador, a produtividade dele imagino, centenas de vezes maiores do que na época que eu fiz a minha dissertação. Então, é isso. Então, de fato, os preços dos computadores caíram muito em relação, por exemplo, ao dos automóveis e de muitos outros produtos industrializados. Então, essa queda de preço via aumento da produtividade, isso é uma maravilha. Queda de preço via queda das expectativas, isso é um grande desastre e cabe ao governo, ao Banco Central, ter políticas de se opor a essa queda nas expectativas. Concorda, Luiz? Excelente explicação. É muito interessante a gente falar justamente dessa distinção, né? Uma coisa é o país está ficando mais capaz, mais qualificado para produzir as coisas mais baratas. Isso daí, obviamente, pode gerar uma queda de preço e, digamos assim, até um efeito virtuoso na economia, né? Todo mundo podendo comprar mais daqueles produtos e mais de outros produtos. Mas você tem toda a razão. O caso que a gente estava mencionando anteriormente era um caso preocupante de deflação, de queda generalizada de preços, né? Excelente. Eu queria completar essa explicação, Kelly, com a ideia da atuação do Banco Central. E aí eu vou contar muito com a ajuda da Tamires, do Guilherme, do Raul, Ricardo, Luciene e Rayane, para abrirem o microfone, digitarem no chat, se não entenderem exatamente o que a gente vai explicar, tá? Muito importante a gente sair daqui com uma certa segurança de que vocês entendem essa história do combate à inflação, tá? Então, estou contando com vocês. Se alguma coisa que a gente explicar aqui agora, ou retomar aqui agora, não ficar claro, não deixem terminar essa aula sem fazer perguntas, tá? Pois bem, então, o Banco Central fica lá, como todo mundo, esperando que o IBGE, aquele órgão de estatística do governo, publique quanto que foi a inflação do mês passado. Geralmente ele faz isso no dia 10, mais ou menos, do mês seguinte. Então, dia 10 de julho, ele fala quanto que foi a inflação de junho. Dia 10 de agosto, ele fala quanto que foi a inflação de julho. Mais ou menos, tá? Nessa data. E aí fica todo mundo esperando para ver esse número.
Quando esse número sai, a gente vai lá e faz uma continha rápida para ter uma ideia de quanto que foi a variação média dos preços em 12 meses. Por que que a gente faz isso, gente? Porque a inflação de um mês só pode não significar muita coisa. Você pode ter todo novembro uma certa tendência a aumento de preço. Você pode ter todo fevereiro uma certa tendência à queda de preço. Ah, por quê? Um deles é período de final de ano, festas, as pessoas estão comprando um pouco mais, estão até se endividando um pouco mais. Então, acaba que a chamada demanda pode estar um pouquinho sobreaquecida, pode provocar ali alguma escassez, alguma falta de alguns produtos, e aí o preço acaba subindo para corrigir esse problema da escassez. Mas se a gente fosse pegar, então, um mês de fevereiro, um mês de maio, um mês de abril e saber se a inflação foi alta ou foi baixa, a gente só poderia fazer se fosse comparar com o mesmo período de um ano anterior. Fevereiro de 2021 com fevereiro de 2020, que aí é mais ou menos a mesma época do ano, a mesma sensação ali de final de férias e tal. Tá. Mas o que a gente faz mesmo é calcular a inflação a cada 12 meses. E aí, a cada mês que passa, a gente pega o novo mês que entrou e tira um mês lá de trás. Então, a inflação que a gente fala hoje em torno de 8% é a inflação medida de julho de 2020 até junho de 2021. Dá 12 meses certinhos, saindo lá de julho de 2020 até junho de 2021. Se a gente for medir esse número hoje, a gente vai ver que, em média, os preços subiram 8%. 8% é um patamar alto. Se você pensar que, digamos assim, a referência do Banco Central é para 4, 3,5%. Ele gostaria que a inflação tivesse ali um pouco abaixo de 4%. E ela está em 8%. Então isso faz com que essa meta, esse objetivo, né, o sistema de metas de inflação, esse objetivo do Banco Central de tentar trazer a inflação para baixo, vai fazer com que ele tenha que agir. E como é que ele age? Bom, em geral, o que ele faz é elevar a taxa de juros. Existe uma taxa chamada taxa Selic, que não é taxa de câmbio, não é taxa de imposto, não é taxa, é uma taxa de juros. Tá? Então é como se fosse tomar um empréstimo, vai pagar o valor que tomou emprestado e mais um prêmio. Tá? Então essa taxa Selic é uma espécie desse prêmio, é a taxa de juros, mas é a taxa de juros que remunera, que paga pelos empréstimos ao governo, ou seja, os títulos da dívida pública. Quando o governo tem que gastar mais do que ele arrecadou em impostos, ele vai lá e toma emprestado e ele paga para quem emprestar para ele essa taxa de juros, que é a taxa Selic. A taxa Selic também é chamada de taxa básica de juros, porque a partir daquela taxa, todos os outros empréstimos na economia vão ser fixados. Se aquela taxa Selic ela sobe de 4 para 4,5, de 4,5 para 5, o empréstimo que eu vou pegar lá para comprar uma geladeira, em vez de ser 10 prestações de R$ 100, agora vai ser 12 prestações de R$ 100. Né? No Brasil tem essa história. Em vez do pessoal dizer quanto que é a taxa de juros, ele fala o número de prestações. Não, eu ainda não estou compartilhando a ficha, não. Eu vou compartilhar daqui a pouco. O Guilherme perguntou aqui no chat se eu estava compartilhando a ficha, mas eu resolvi fazer essa explicação aqui mais nas palavras mesmo. Já já eu vou resgatar as fichas. Tudo bem. Mas então, só voltando, gente, como é que então, por que o Banco Central faz tudo isso? Quando ele sobe a taxa de juros Selic, os empréstimos para compra de automóvel, para compra de geladeira, para compra de tudo também sobem um pouquinho, proporcionalmente. Se a Selic é 4 e sobe para 5, o empréstimo para compra de geladeira, que a taxa de juros era 15% ao ano, sobe para 18%, sobe para 20%. Quem é que vai definir qual que é essa proporção? É o mercado. Então, se as pessoas estão aceitando, os bancos, as financeiras vão cobrar juros cada vez maior. Infelizmente, no Brasil, as pessoas muitas vezes nem se ligam sobre a taxa de juros que estão pagando.
só pensam se a prestação de uma determinada compra vai caber no orçamento. Ah, quanto é que é? É 12 de não sei quanto, é 12 de R$ 50, é 48 de R$ 100. As pessoas só se preocupam com a prestação, o valor da prestação. Isso não é uma boa técnica, né, financeira. Mas, de toda forma, acontece assim. E por que que eu, ao subir essa taxa Selic e subir as outras taxas de juros, por que que eu controlo a inflação? Bom, a ideia é que você está tentando impactar os preços indiretamente. Quando você sobe a taxa de juros, você está falando assim, ó, quem quiser poupar, não gastar agora, ganha um prêmio maior. A taxa de juros também é um prêmio para quem está poupando. Então, quando a taxa de juros sobe, quem é poupador, em vez de gastar, vai guardar o dinheiro, essa pessoa está sendo oferecida a ela um prêmio maior. Então, ao elevar a taxa de juros, você está, de alguma forma, tentando desestimular o consumo e desestimular o investimento, aquele gasto das empresas na compra de máquinas, equipamentos para produzir mais. E até faz sentido, né, gente? Porque se as pessoas vão comprar menos, como é que a empresa vai adicionar mais capacidade de produzir? Né? Se o juro está subindo, muitos de nós vai decidir poupar em vez de gastar o dinheiro nas prestações da vida. Então, é bom que as empresas também se toquem, né? Se elas comprarem mais máquina e equipamento, essas máquinas e equipamentos podem ficar ociosas, paradas. Né? Pode não ter produção ou demanda, busca por aqueles produtos. Então, os juros, ele tenta afetar indiretamente a inflação, fazendo que as pessoas comprem menos e as empresas comprem menos máquinas. Se todo mundo fizer isso mesmo e obedecer esse sinal do Banco Central, a tendência é que a gente tenha uma diminuição no comércio, nas vendas e todas, e aí todo mundo fica assim, bom, agora como é que eu vou subir preço? Né? Se está todo mundo lá numa ideia de tentar remarcar preço para depois pagar pela nova reposição do estoque, né? Um comerciante tem lá 200 sapatos no seu estoque. Quando ele vai vender o sapato, ele pensa assim, poxa, quanto que vou pagar para quando eu for repor meu estoque, quando eu for compor novamente meu estoque? Então, a inflação geralmente faz com que ele tenha medo, e aí coloque um preço um pouco maior para depois ter dinheiro para comprar novas mercadorias a serem revendidas. Tá, se de repente esses produtos não estão sendo vendidos, não tem como subir preço. Pelo contrário, a tendência é que os preços caiam. Então, no final das contas, essa tentativa de controlar a inflação é uma maneira de tentar segurar o consumo, segurar o investimento, fazer com que haja uma espécie de uma sobra de produtos no mercado, e aí, em vez dos preços continuarem subindo, eles ou parem de crescer ou até caiam. Tá? Essa que é a ideia por trás da ação do Banco Central. Dá certo? Bom, na maior parte das vezes dá certo, mas nem sempre dá certo. E a aula de hoje a gente vai falar sobre um dos impactos que isso tem. Então, nós estamos vivendo um julho de 2021, em que a inflação está bem acima daquela média lá de referência do Banco Central, em torno de 3,5%, 4%. O Banco Central está tendo que subir a tal da taxa básica de juros, a taxa Selic, mas uma das consequências que isso pode ter é aumento do desemprego. Então, o tema da nossa aula de hoje é o mercado de trabalho no Brasil, as medidas do desemprego e até o que pode acontecer se o Banco Central realmente for subindo muito essa taxa Selic ou elevando muito o custo dos empréstimos, como que isso pode tornar ainda mais preocupante o quadro do mercado de trabalho do Brasil. Mas deixa eu parar um pouquinho aqui e saber de vocês. Essa explicação que eu dei aqui faz sentido? Bate com o que vocês pensavam quando vocês assistiam televisão, liam jornal? Ou tem ainda dúvida que vocês gostariam que eu explicasse? Se tiver tudo bem, coloca um joinha aí para mim, por favor, na tela. Pode ser, professor, tá tudo bem.
Legal, obrigado, André. Isso. É, realmente. Eu, tipo, não entendia nada de fato quando explicava. Inclusive, era uma coisa que eu sempre tinha bastante dúvida, né? Quando falava bastante sobre essa parte realmente econômica nos telejornais, enfim, que Uhum. falava esses termos e eu realmente tentava entender uma certa lógica, mas na minha cabeça não fazia sentido. Então eu só ficava, eu acho que é isso aí. Mas agora ficou bem mais claro. Ah, legal, que bom. Obrigado, Guilherme. Então, André, Tamires e Guilherme estão tranquilos. Deixa eu ver o resto da turma aí. Quem quer tirar dúvida? Continua. Opa, tudo bem, Letícia? Oi, professor. Tá chegando agora ou quer tirar alguma dúvida? Eu estou chegando agora, mas você pode continuar. Se tiver alguma dúvida, eu falo. Tá bom, obrigado, obrigado. Pois é, a gente estava explicando aqui, Letícia, sobre essa história toda de inflação, taxa de juros e o tal do Copom, Comitê de Política Monetária, que nada mais é que um nome bonitinho que eles dão para uma reunião dos diretores do Banco Central, tá? Então, esse Banco Central que eu já mencionei aqui, que é o Banco dos Bancos, é o órgão fiscal do sistema financeiro, fica lá vigiando como é que estão os bancos, se estão operando direitinho e tal, se não tem perigo de quebrar, se não tem perigo de quebrar e com isso levar as economias das pessoas todas e tal. Pois bem, esse Banco Central também faz esse papel de controlar a inflação. Tá, pessoal, então olha só, o que eu descrevi não era acidental, não. Eu descrevi para a gente contextualizar o que está acontecendo hoje. A inflação no Brasil, de fato, está muito acima daquilo que era o plano, que era a meta. O Banco Central está tendo que subir os juros, e ao subir os juros, ele corre risco de desestimular as pessoas a consumirem, desestimular as empresas a investirem. Isso seria o normal, tá? Condições normais de temperatura e pressão. Mas o que a gente está vivendo hoje é um período muito excepcional, muito diferente do usual. Vamos falar um pouquinho sobre a autonomia do Banco Central, Luciene. Só para concluir o raciocínio, eu vou falar sobre esse assunto. O que a gente está vivendo hoje é um momento em que a taxa de juros está muito baixa. A taxa de juros hoje, ficando ali na casa de 4, 4,5%, ela está muito aquém da inflação. Então, uma pessoa que hoje empresta dinheiro para o governo está ganhando o direito de receber o seu dinheiro de volta mais 4,5% daqui a um ano, mas a inflação a cada 12 meses está em 8%. Quer dizer, então, até a promessa de prêmio que esses empréstimos estão oferecendo é uma promessa muito modesta, muito aquém do que seria o mínimo necessário só para repor o poder de compra daquele dinheiro. Então, ao elevar essa taxa de juros, a gente ainda não está desestimulando, de fato, consumo e investimento, porque ela está muito baixa. É claro que tem a taxa Selic, a taxa da dívida pública, e a taxa para eu, você, meros mortais, né? Lá no banco, quando a gente vai tirar empréstimo, a gente não tem empréstimo a 4,5%. A gente tem empréstimo a 1, 2% ao mês, que vai dar 30, 35% ao ano. Então, o empréstimo que chega para a gente geralmente é muito mais caro do que aquilo que o governo consegue oferecer para tomar dinheiro emprestado. Tá? Então, para nós, o custo do crédito é muito mais alto. Gostaria de fazer algum comentário, Kelly, antes de eu falar um pouquinho dessa autonomia do Banco Central? Oi? Acho que seu microfone falhou aí. Tá, então deixa eu falar um pouquinho sobre a tal da autonomia do Banco Central, gente, que foi um projeto que passou agora há pouco. O que acontece com essa história de subir juros, descer juros? É que muitas vezes, ao tentar garantir, né, o poder de compra da nossa moeda, evitar que haja inflação muito alta e tal, muitas vezes o Banco Central acaba subindo juros em momentos que o governo não quer. Imagina, você está nas vésperas de uma eleição, e aí você está dizendo que está tudo bem e que todo mundo deve votar para você se reeleger, e aí o Banco Central fala, não, eu tenho que subir juros.
Como é que você vai ficar lá com sua carona lá no comício, participando dos debates e falando, não, pois é, mas é uma besteirinha. Não tem como enganar, né? Se o Banco Central está subindo os juros é porque tem um problema de inflação. Então, o Banco Central poderia, ao tentar fazer seu papel, seu trabalho, desagradar o governo. E se o governo resolver tirar o presidente do Banco Central, demitir os diretores do Banco Central? Bom, é para isso que a gente tem a autonomia do Banco Central. A autonomia é dizer assim, vocês têm uma proteção legal que ninguém pode tirar vocês do emprego de vocês por vocês estarem fazendo o seu trabalho. Então é uma espécie de uma independência. Para uma pessoa virar diretor do Banco Central ou presidente do Banco Central, olha como funciona. O presidente recomenda o nome dessa pessoa, desse economista, na maior parte das vezes. Esse nome vai para o Congresso Nacional, tem um debate lá no Senado, né, numa das casas do Congresso Nacional. Então, os senadores vão lá, fazem uma espécie de uma prova oral com o cara. Vai lá e pergunta, o que você acha disso? O que você acha de tal outro? Como que você faria se acontecesse isso e tudo mais? Elas fazem lá uma espécie de um teste. Se todo mundo se convencer de que aquele cara está preparado para ser diretor do Banco Central, vota-se e aí sim ele é nomeado. Tá. Agora, uma coisa é nomear, outra coisa é tirar. Então, se eu não tiver a proteção para esses caras, eu corro o risco de um deputado, um senador ou mesmo o presidente fazer pressão para que o Banco Central adie, né, deixe para depois da eleição fazer um remédio amargo para a inflação. E isso não seria bom, tá? Quando você está tendo intervenção nas instituições, isso enfraquece o Estado, faz com que a gente não tenha tanta capacidade de entregar resultados bons para a sociedade. Ficou um pouquinho mais clara a ideia de autonomia? Quem foi que perguntou? Acho que foi Letícia ou foi Luciene? Acho que foi Luciene, né? Isso, tá certo. Tá, então essa autonomia ela já existia em partes e ela foi fortalecida recentemente, tá? Com uma nova legislação que está entrando em vigor. E aí a gente tem um pouco mais de segurança de que os órgãos, como o Banco Central, não vão ter intervenção. Não vai ter uma ingerência política ali, sei lá, uma tentativa de manipular para fazer benefício eleitoral para ninguém. Então, isso é uma maneira de tornar o Estado menos sujeito a fazer favores para este ou para aquele grupo político, tá certo? Isso é uma mudança importante na história do Banco Central no Brasil. Como eu disse, já existia alguma independência, né? Já existia alguma autonomia, mas ela foi fortalecida. Então, o Brasil ficou mais próximo daquilo que é a experiência internacional. Nos países desenvolvidos, os bancos centrais são independentes também, tá? Ótimo. Mais alguma pergunta? Eu queria compartilhar com vocês aqui agora a nossa tela para falar em particular do assunto de hoje, que é desemprego, mercado de trabalho. Pessoal, olha só, é claro que a gente gostaria que vocês estivessem terminando o curso de vocês em um momento que o mercado de trabalho tivesse mais favorável, né? Eu, no meu caso, terminei a minha graduação lá em 94. Era final do plano, início do plano real, então a taxa de juros era muito alta, a taxa de desemprego também era muito alta. Alguns anos depois a gente teve uma melhoria nas condições do mercado de trabalho, mas naquele momento ali ainda existia muita tensão. E o momento que a gente vive agora é uma taxa de desemprego muito alta. Mas vamos por partes, né? Primeiro, vamos lembrar esse conceito de desemprego e de desempregado, que não é um conceito assim tão intuitivo. Pelo bom senso, sabe aquele seu primo que não faz nada, passa o dia inteiro lá dentro de casa assistindo televisão ou jogando joguinho no celular? A mãe dele fala que ele é desempregado, mas na verdade ele pode não ser desempregado. Porque do ponto de vista das estatísticas, né, do governo, dos cálculos, a gente só vai considerar desempregado alguém que tentou
conseguir alguma ocupação remunerada, né, algum trabalho remunerado, ganhar algum salário, nos últimos 30 dias e não conseguiu. Se você não tentou, porque você já estava, né, muito pessimista, já achava que não ia conseguir, mas não tentou, você passa a não contar como desempregado. E essa é uma pergunta que muitas vezes as pessoas ficam indignadas. Falam, como assim? Tem que contar todo mundo. Mas você pensa bem, se uma pessoa não está procurando emprego, pela razão que for, será que a gente deve contar aquilo como sendo uma medida da ociosidade, medida de quantas pessoas que não encontram trabalho? Então, a gente acabou criando um outro termo. A gente tem o desempregado, que é essa pessoa que procurou e não conseguiu ocupação remunerada nos últimos 30 dias. A gente criou uma outra categoria que chama desalentados. Desalentados é uma maneira bonita de falar pessimista. Alguém que já desistiu. Falou, eu já tentei tanto, já levei meu currículo para todo lado, já visitei todos os comércios daqui de Recife, distribuindo currículo, já falei com todos os meus amigos e não consegui. Agora eu vou ficar quietinho aqui esperando uma hora que alguém vai lembrar do meu nome. Então, se essa pessoa não procurou emprego, só para lembrar, ela não conta como desempregada, ela vai entrar como desalentada, alguém que perdeu a esperança, certo? Tá, o segundo ponto é que essa medida de desemprego, ela é muito importante para a gente entender como que está a saúde da economia, mas ela não é tudo, tá, gente? Existem vários outros indicadores, números, que revelam a dificuldade que a gente tem aqui no Brasil. Então, eu coloquei aqui na tela alguns, tá? Além do PIB, o PIB já nos dá, a gente já falava, nos dava medida de eficiência. Como que eu estou conseguindo usar os meus recursos, a minha terra, o sol, o rio, a força de trabalho, a inteligência do brasileiro, a sua resistência a tanta bronca. Como que eu estou conseguindo usar todos esses recursos num determinado ano para produzir um certo volume de bens e serviços? Essa medida é importante? Ela é uma das medidas mais importantes para a gente conhecer a saúde daquela economia. Mas tem um outro também que é muito falado na mídia, que é o tal do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. O que se mede com esse Índice de Desenvolvimento Humano? Basicamente, a gente mede três coisas. Qual que é a expectativa de vida das pessoas, o que a gente chama de longevidade. Então as pessoas estão vivendo mais, a gente fala que o desenvolvimento humano daquela região está melhor. O nível de educação, então quantos anos em média que as pessoas concluem de educação formal. Eu terminei o ensino médio. Eu fiz 2 anos de faculdade. Eu fiz, enfim, aí tira a média, fala, em média as pessoas estão conseguindo estudar 8 anos, 9 anos, 12 anos. Isso também dá uma medida no grau de desenvolvimento daquela sociedade. E por último, uma medida de distribuição de renda. Ora, distribuição de renda, no Índice de Desenvolvimento Humano a gente tem o próprio PIB, o PIB per capita. Daqui a pouquinho eu falo sobre distribuição de renda, que eu acho que aqui do jeito que eu digitei está um pouquinho errado. Mas o próprio PIB entra na composição desse IDH. Se a economia está conseguindo empregar muito, crescer cada vez mais rápido, isso também vai dar uma noção de quanto que está havendo de desenvolvimento humano naquela sociedade. O outro índice, que aí sim eu vou falar, é o caso da distribuição de renda. Todo mundo sabe que a distribuição de renda no Brasil é muito ruim. O que significa dizer que se a gente pegar os 10% mais ricos do Brasil e for ver quantos por cento da renda realizada, produzida, gerada ao longo de um ano, quanto que eles ficam? A gente vai ver que os 10% mais ricos provavelmente ficam lá com 60% de toda a renda. Então, pequenas parcelas da população têm rendas muito altas, enquanto a maior parte da população tem rendas muito baixas. A distribuição de renda num país é medida por um índice chamado coeficiente de Gini. Gini é o nome de um economista italiano que inventou essa medida, tá? Então, existe um número muito maior de indicadores que vão dizer se a nossa economia está indo bem ou está indo mal.
E a taxa de desemprego, né, que é o que a gente vai discutir mais hoje aqui, é uma medida muito importante. Como eu falei na nossa aula gravada, olha como vem variando nossa taxa de desemprego nos últimos anos, tá? Então a gente vinha aqui de um patamar historicamente baixo, tá? A gente vinha passando aqui por 3, 5, 6 anos com uma taxa de desemprego próxima de 7%. Na hora que deu aquele pipoco da crise e a abertura de processo da Dilma, aquele negócio todo, a crise política vivida pelo nosso país naquela época, já fez a taxa de desemprego passar de patamar, ir para um nível bem mais alto que antes. Mas dali em diante, ó, de 2017, depois que começou o tal do governo Temer, a gente vê uma tentativa assim bem suave de redução da taxa de desemprego. Parecia que as coisas estavam melhorando devagarzinho. E aí bateu essa pandemia miserável aí, e agora nós estamos numa taxa recorde aí dos últimos, sei lá, mais de 20 anos, que a gente não tem uma taxa de desemprego tão alta nesse patamar de 14%, tá? Então, esse é um número muito elevado, que, grosso modo, significa também mais ou menos 14 milhões de pessoas que procuram emprego a cada mês e não conseguem. Diga lá, Guilherme, estou vendo a sua mão levantada, pode perguntar. Ô, professor, minha dúvida é em relação a esse desemprego SA. O Ah, que tá, significa isso? legal. É que a gente tem aqui duas curvas, né? Parece que elas têm mais ou menos o mesmo perfil, só que uma delas é mais suave que a outra, né? Tá, então esse SA, ele quer dizer, em inglês, seasonally adjusted, mas em português quer dizer com ajuste sazonal. Então, o que é isso? É que assim, lembra que eu falei que a inflação pode ter a tendência de subir um pouquinho todo novembro e cair um pouquinho todo fevereiro? Esses são padrões de comportamento da economia. Pode ter o período de safra, né, quando a maior parte dos produtos agrícolas vão ao mercado. Pode ter a entre-safra, quando, né, a gente não está tendo tanta produção, está dependendo daquilo que foi estocado nos meses anteriores. Então, os preços têm certos padrões de alta e queda ao longo do ano, que não são necessariamente tendência, são só fruto daquele momento do ano mesmo. Então, a gente tem a taxa de inflação sem essa correção, e ela é um pouquinho mais nervosa. Essa é a linha rosa ou vermelha que você está vendo aí. E quando a gente corrige para essas características ali pontuais ao longo do ano, aí a gente tem essa versão mais suave, que basicamente reflete a mesma tendência, tá? Mas é só porque aqui e ali a gente tem momentos no ano em que a gente pode ter tendências assim mais pontuais. Ficou claro? Ficou assim, professor, obrigado. Beleza. Então esse é o perfil do nosso desemprego. Mas eu ia dizendo assim, 14% é mais ou menos 14 milhões de pessoas. Aí você vai falar, bom, 14% é mais ou menos 14 milhões de pessoas, então você está falando de 100 milhões de pessoas. Então, por alguma coincidência aí do destino, nós temos uma população de quase 220 milhões de pessoas, mas só 110 milhões de pessoas, talvez um pouco menos, 106 milhões de pessoas, são aquelas que a gente chama de empregados ou desempregados. Desses outros 114 milhões, a gente tem ou pessoas muito novas, ou pessoas muito velhas, ou pessoas que têm alguma doença que impedem de trabalhar. Então, a força de trabalho, aquelas pessoas que realmente fazem parte do que a gente chama de população economicamente ativa, é um pouco mais de 100 milhões, é 106 milhões. Então, se 14% é a taxa de desemprego, a gente está falando que 14% desses 106 milhões são as pessoas que procuraram emprego nos últimos 30 dias e não conseguiram. Então, isso nos dá já de cara uma ideia assim de como que se calcula na prática a taxa de desemprego, que foi que eu mostrei em seguida. Está aqui, ó. A taxa de desemprego vai ser calculada como sendo essa razão. No numerador a gente tem desempregados
No denominador, a gente tem a população economicamente ativa. Eita, como é que é isso mesmo? Ah, não, a população economicamente ativa é só desempregados mais empregados. Então, aqui, gente, ó, a taxa ela é igual a número de desempregados, aqui no numerador, e no denominador, eu vou colocar desempregados mais empregados. Tá? Esse é o que a gente chama de população economicamente ativa, tá? Mas vamos lá, mais uma vez. E se o cara não tem carteira assinada? Ele conta aqui? Conta. A gente considera empregado qualquer pessoa que realizou algum tipo de função, tarefa, a troco de dinheiro nos últimos 30 dias. Então, aquele rapaz que lava carro lá no estacionamento da Rural, quando a gente ia para a Rural todo dia, aquele rapaz era considerado empregado, apesar de não ter carteira assinada, apesar de não ter, perdão, carteira assinada, apesar de não ter um chefe, né, uma empresa, não ter direito a FGTS, férias, essas coisas todas. Então, o mercado de trabalho informal, ele também faz parte dessa população economicamente ativa. Então, nós temos um quadro preocupante, porque além de ter muita gente fora da população economicamente ativa, né? Metade da população está fora. Essa outra metade, que é quem está de fato disposta a trabalhar, a gente tem quase 15% dela que tenta e não consegue uma remuneração. Então, essa é uma taxa alta. Se você pensar que aqui, ó, há 10, 12 anos atrás, a gente chegou a ter um número lá na casa de 8%, 7%. Oi, Kelly. Quer comentar alguma coisa? Não, quero não. Quero fazer só fazer uma ponderaçãozinha aqui. Uhum. Eu vou sair, né, da Uhum. aula, vou sair aqui e quero agradecer mais uma vez, né, a participação, a oportunidade durante todo esse semestre. Dizer que eu fiquei muito satisfeito de participar disso tudo. Então, eu vou sair aqui, caminhar um pouco, preparar para a aula, despedida da noite, e agradecer a oportunidade, tá bom? Tá certo, Então, doutor. obrigado a Obrigado. todos. Um belo semestre para todos nós. Para mim foi uma oportunidade muito boa estar revendo esses conceitos todos aí da forma que você colocou. Beleza, Luiz. Obrigado por tudo. Obrigado E também, amigo. até uma próxima curso em conjunto. Tá bom, Com Luiz? certeza. Um abração. Tchau, tchau. Então, pessoal, retomando aqui enquanto isso, perguntas sobre esse cálculo da taxa de desemprego. Quem gostaria de fazer? Estou vendo só a mãozinha abaixada aí. Alguém gostaria de tirar alguma dúvida até aqui ou podemos prosseguir? Por mim tá tudo ok, professor. Eu consegui pegar essa questão do cálculo. Legal. Essa formulazinha, né, no caso. Ótimo. E vou até estender então, viu, Tamires, Guilherme? Olha só. E se o cara é MEI, microempreendedor individual, conta como empregado. E se a pessoa é uma empregada doméstica, sem carteira assinada, conta como empregado. E se a pessoa é de uma empresa com carteira assinada, tudo bonitinho, obviamente conta como empregado, tá? Então, essa pesquisa, para saber quem está empregado e quem está desempregado, é claro que ela pode errar aqui e ali, pode fazer uma estimativa e errar, porque, sei lá, no dia que fez a pesquisa, no dia seguinte a pessoa conseguiu emprego. Então, não é uma medida assim tão cirúrgica, tão precisa, não. Mas a tendência que ela capta, essa sim, é uma tendência bem sólida, bem robusta. Tanto é que você não vê assim de um mês para outro a taxa de desemprego saltar de 8 para 15, depois cair para 3. Isso não acontece. Quase todo mês ela vai tendo pequenas flutuações em torno da tendência que já vinha sendo observada ali mês após mês, né? Ô, professor,
Pois não. Voluntário não entra não nesse caso não, né? Só remunerado, certo? Só que tem remuneração. Boa pergunta. Se o trabalho é voluntário, não tem remuneração, aí não conta. Tá, excelente pergunta também. Eita, deixa eu dar uma limpadinha aqui, que senão fica muito busy. Pronto. Tá. Aí, eu queria lembrar também que essa história toda do desemprego, a gente mensura, inclusive, quando a gente vai falar sobre inflação. O Banco Central também, quando ele vai pensar se vai subir juros ou não, ele também dá uma olhada de como que está o mercado de trabalho. Porque vamos lá, né? Se ele sobe taxa de juros, tentando segurar o consumo das pessoas, e já tem um tanto de gente desempregada, um risco é que ele aumente a taxa de desemprego. Né? Com menos consumo, as lojas, os comércios vendendo ainda menos e mais pessoas sendo demitidas. Deixa eu ver se eu... Pronto. Faz sentido, pessoal? Então, o Banco Central se preocupa também com a questão da taxa de desemprego, mesmo quando ele está preocupado principalmente lá com a inflação. Eu queria falar um pouquinho de salário mínimo, tá, gente? Porque o que acontece? Mais uma vez, vou lembrar aqui para vocês a história da demanda e da oferta. Suponha que a gente vai desenhar aqui um gráfico de demanda e oferta, só que dessa vez para emprego. Então, em vez de colocar P, preço aqui, eu vou colocar S, de salário, que é o preço do trabalho, né? O salário é o preço que se paga pelo trabalho. E aqui eu vou colocar um número de trabalhadores. Então, em vez de colocar Q de quantidades de produto, vou pôr T de número de trabalhadores. Aí a gente vai ter a oferta por trabalho. Na medida que estão oferecendo maiores salários, mais e mais pessoas querem trabalhar. Eu vou colocar a demanda por trabalho. Na medida que o custo do trabalho é mais baixo, as empresas podem estar querendo contratar mais pessoas, tá? Então é aquela tradicional curva de demanda e oferta. Quando o governo vem e estabelece um salário mínimo, o que ele faz é isso aqui, ó, dizer, ninguém pode contratar o trabalhador por menos do que R$ 1.080. Aí alguém pode perguntar assim, Luiz, como é que você sabe que esse R$ 1.080 aí está acima do ponto de equilíbrio? Ora, vamos lá, né, gente? Se eu dissesse que ninguém pode contratar acima de R$ 300, o que ia acontecer? Nada, porque o equilíbrio já era um número acima mesmo. Imagina, tá todo mundo negociando um produto a, sei lá, um celular a R$ 1.000. Aí o governo vai e passa uma lei dizendo, ninguém pode cobrar menos que, sei lá, R$ 200. Isso daí não ia alterar nada, tá todo mundo pagando R$ 1.000, né? Tá, então quando ele estabeleceu esse preço mínimo aqui, acima do preço do equilíbrio, observe que ele está correndo o risco de, a R$ 1.000, a demanda por trabalhador está aqui, ó. Então, esses são o pessoal que tem contrato, quem é contratado. Agora, eu tenho muito mais gente disposta a trabalhar R$ 1.080. Então, essa diferença aqui acaba sendo os desempregados. O que eu estou mostrando para vocês, gente, é que não adianta Brasília resolver lá o presidente, o ministro da Economia, esse pessoal na base da canetada, simplesmente passando uma lei, eles não conseguem reduzir a taxa de desemprego. Se eu disser que não, o trabalhador está ganhando muito pouco, vou pôr o salário mínimo agora em R$ 2.000. Quanto mais eu subir isso aqui, menos pessoas vão ser empregadas, porque está caro para a empresa contratar, e mais pessoas vão estar desempregadas. Então, há um limite para a política de salário mínimo.
Você não pode simplesmente sair elevando o salário mínimo como se falasse, ah, não, você não faz porque você não quer. Você não faz porque você não tem vontade política, porque você não se compadece com a população que está precisando de grana. Não, não é isso. É que se eu subir o salário mínimo, eu posso fazer que um monte de empresa demita, gente. Eu tenho um quadro social ainda pior, tá? É importante a gente sair dessa disciplina aqui com essa noção de que o mercado e a atuação das empresas, dos indivíduos, é algo complexo demais para que a gente possa ter essa visão ingênua que basta um presidente ou um ministro da economia mais bonzinho para resolver os problemas. Não, não se trata disso. O que a gente precisa fazer é que essas empresas tenham maior capacidade de contratar, que elas tenham mais lucratividade, mais expectativa de ganho cada vez que ela contratar uma pessoa. A melhor maneira de fazer isso é melhorar a educação do país. Quanto mais bem educado, mais inteligente, mais sabido, sendo capaz de falar outras línguas, sendo capaz de fazer cálculos sofisticados, quanto mais a gente melhorar o grau de conhecimento da nossa população, mais é atrativo, é promissor para uma empresa contratar pessoas. E aí ela fica sempre, obviamente, ela vai contratar porque ela acha que vai ganhar mais dinheiro ainda com o trabalho daquela pessoa. Eu vi alguém com o microfone aberto aí, tem perguntas? Tudo bem, eu vou continuando aqui, mas por favor me interrompam, tá, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida. Vamos falar um pouquinho sobre seguro-desemprego e depois eu ainda vou falar um pouquinho sobre FGTS, tá, gente? Que são coisas que a gente precisa ter noção, mesmo que a gente, Deus livre e guarde, não precise usar, mas tomara que a gente não precise, mas é preciso que a gente saiba que exista, tá? Então, existe um programa social chamado Seguro-Desemprego. É um valor muito maior do que o Bolsa Família, tá? E é uma espécie de um apoio que o governo dá para as pessoas que perderam seu emprego. Perderam sua ocupação por alguma razão que seja. Bom, primeiro é que para ter acesso a esse benefício, você precisa ter trabalhado 12 meses. Então, se você conseguir um trabalho e ficou menos de 12 meses, você não vai ter direito a pedir o seguro-desemprego. Por outro lado, se você já é a segunda vez que você está sendo demitido, aí, essa última posição, você poderia pedir seguro-desemprego desde que você tenha ficado 9 meses naquela posição, tá? E depois que você já tiver sido demitido mais vezes, aí, eventualmente você só precisa ficar por 6 meses numa determinada ocupação. Mas vamos entender como é que é isso. Então, eu estava lá, um belo dia, meu chefe me chamou dizendo, olha, infelizmente não vamos poder contar mais com você, pode passar lá no RH para acertar suas contas. Quando isso acontece, obviamente, o sujeito vai ter um acerto de contas, vai ter algum dinheiro a receber e tal, mas assim que ele foi demitido, ele pode ir ao INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, e dar entrada no pedido do seguro-desemprego. O seguro-desemprego vai calcular, nos últimos 12 meses, qual que foi o salário médio que ele teve. Se o salário médio dos últimos 12 meses tivesse sido até R$ 1.600, o governo vai calcular 80% disso, fala, pronto, agora eu vou te pagar 6 parcelas de 80% daquele valor. Vamos fazer a continha aqui. Dá mais ou menos 1.300, ele vai te pagar 6 parcelas de R$ 1.300. Tá. É claro que se você, nesses 6 meses, conseguir um outro emprego, aí você avisa o INSS para e vai trabalhar. Você não pode ficar recebendo seguro-desemprego e o novo salário, não. Mais cedo ou mais tarde o governo vai vir e vai pedir esse dinheiro de volta de você se acontecer, tá? Você acaba respondendo por ele. Tá. Seja como for, gente, essa é uma medida que é muito importante no país. O seguro-desemprego
garante que uma pessoa que eventualmente foi demitida sem justa causa, né, ela não tem culpa de ter sido demitida, ela não caia de uma hora para outra a renda para zero. A gente sabe que muitas vezes o trabalhador tem família, ele precisa sustentar seus filhos e tal. Então, quando ele é demitido, ele tem uma garantia, uma certa tranquilidade para ele poder procurar outras posições, para ele poder se recolocar no mercado de trabalho, tá? Em outros países, países mais ricos, a gente tem seguro-desemprego que vai até 1 ano e meio. Você pode receber um salário, um apoio do governo por até 1 ano e meio depois da sua demissão. Aqui no Brasil a gente tem 6 meses, existem alguns casos que pode prorrogar por mais 3 meses, chegando até 9 meses, tá? Mas de toda forma, isso é um programa muito importante num país como o nosso. Por que eu estou falando que é um programa tão importante? Porque o nosso quadro social, ele não é só preocupante por conta da taxa de desemprego alta. Mas também nós temos aqui um fenômeno chamado subutilização da força de trabalho. O que é isso? Nós estamos falando, primeiro, um monte de gente que nem conta como empregado, como desempregado, mas isso já tira metade da população do Brasil. Mas a gente tem também um monte de gente que está empregado, está trabalhando, mas está trabalhando um número menor de horas do que gostaria. Então pega, por exemplo, lá, né, o cara que lava o carro lá na Rural, lá no estacionamento da Rural. O cara está ali, ele lava o carro por 2, 3, 4 horas por dia e recebe o que dá. Tem semanas que ele precisa pedir dinheiro emprestado. Se você perguntasse para ele se ele gostaria de trabalhar mais horas, ele falaria, claro, por mim eu ficava aqui de 8 da manhã até 10 da noite lavando o carro, mas não tem. E tem muitas outras profissões que as pessoas são contratadas para trabalhar 4 horas, para trabalhar 6 horas. Você pergunta, você gostaria de trabalhar 8? Fala, claro, pelo mesmo salário, claro, proporcionalmente, né? O salário por hora, eu gostaria de trabalhar mais horas por dia. Então a gente tem pessoas que são subocupadas, ou seja, que ocupam menos do que 40 horas semanais. Um outro exemplo disso são as diaristas. Então são trabalhadoras, né, que vão fazer limpeza, fazer comida, cuidar de criança na casa de suas patroas, de seus patrões. Essas pessoas trabalham 3 dias na semana. Aí você pergunta, bom, mas você é diarista e não gostaria de trabalhar assim? Claro, gostaria. Até 6 dias na semana, se fosse possível. Mas ela não consegue ocupação, ela só consegue para 3 dias, às vezes 2 dias na semana. Então a gente tem não só a taxa de desemprego, mas tem uma taxa de subutilização da força de trabalho, ou seja, daquelas pessoas que gostariam de trabalhar mais horas e não conseguem. Então, olha aqui, ó, gente, na linha escura aqui, a gente está vendo a taxa de desemprego. Então, ela, como a gente vem falando, ela está aqui próxima de 15%, na verdade, um pouco abaixo de 15%. Mas se a gente fosse pegar a taxa de subutilização da força de trabalho, ou seja, quantas pessoas que gostariam de trabalhar mais horas, quantas horas a mais comparadas com horas que a gente realmente trabalha, quantas horas a mais que estão ficando ociosas e que essas pessoas gostariam de trabalhar. Aí a nossa taxa de desemprego, entre aspas, ou de subutilização, vai para 30%. Então, daqueles 106 milhões de pessoas que fazem parte da população economicamente ativa, a gente tem aí algo como 32, 33 milhões de pessoas que ou não conseguiram ocupação nenhuma, ou que só conseguiram uma ocupação insuficiente, parcial, para dar conta de, né, uma parte daquilo que gostaria de trabalhar. Tá, alguma pergunta sobre esses números, gente? Deixa eu falar um pouquinho sobre como que eles são calculados, tá? Esses números são elaborados, preparados, esses estudos que chegam, né, a afirmar 14%, 16%, eles têm duas fontes. Uma é o chamado CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Essa é uma medida lá do Ministério do Trabalho, que agora não é mais Ministério do Trabalho, agora é Secretaria do Trabalho, faz parte de um
do Ministério da Economia, mas que esses caras basicamente têm uma base de dados bem robusta para a turma com carteira assinada. Para os empregos com carteira assinada, eles têm os melhores dados, as melhores informações, mesmo porque as empresas que empregam e assinam carteira têm obrigação de dizer todo mês quantas pessoas contrataram, quantas pessoas demitiram e tal, senão elas podem até ser autuadas pela Secretaria do Trabalho, tá? Então, uma parte dos dados vem aí, vem desse CAGED. Mas a grande maioria das informações que a gente tem, que inclui também o mercado informal, que inclui esses trabalhos sem carteira assinada de toda sorte, tá? Aí vem de uma outra pesquisa chamada Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar. Agora faz um favor para mim aí, levanta a mão quem que nunca ouviu falar da PNAD. Isso, beleza, vamos ser honestos aí, não tem problema. Guilherme, Letícia, Raul, Rayane, talvez só Ramires que já tenha ouvido falar. Ah, gente, olha aqui, escreve PNAD, PNAD, tá? Eu falei PNAD, mas tem gente que fala PNAD. PNAD, Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar. Gente, isso aqui, primeira coisa, é amostra. Significa que não tem como o IBGE ir na casa de todo mundo todo mês. Não é um censo, tá? Isso aqui é amostra. Agora, é uma pesquisa muito bem feita, é uma pesquisa que vai a, sei lá, 400 mil famílias. Visita famílias em todos os estados, em todas as regiões de cada estado, visita todo mundo, tá? Então, a gente vê dados sobre interior de Pernambuco, interior de Rondônia, os dados das capitais, as periferias das grandes cidades, tudinho esses caras visitam. Chega lá, eles fazem pesquisas não só sobre quem está trabalhando e quem não está trabalhando. Eles fazem, às vezes, perguntas sobre condições de saúde, saneamento básico, acesso à escola, creche, participação em programas sociais como Bolsa Família e tal. Tal. Então, esses pesquisadores do IBGE, que fazem parte da PNAD, esses caras vão no Brasil inteirinho e reúnem um monte de informações. Por que eu estou falando tudo isso, gente? Porque vocês vão se formar daqui a pouco cientistas do consumo. É muito bom que vocês conheçam essa pesquisa, tá? Então, eu vou deixar mais ou menos como um dever de casa final, assim, sem cobrar nem nada na nossa disciplina, que vocês façam depois uma pesquisa no Google, leiam sobre os números da PNAD, leiam sobre como vocês podem usar os dados da PNAD para fazer pesquisas interessantes na área de consumo. Tá? Você pode ter informação sobre hábitos alimentares das pessoas. Você pode ter informação sobre a composição das famílias. Quantos por cento da família são formados por pai, mãe, filho tradicional? Quantos por cento das famílias são famílias com 2 pais, 2 mães? Quantas mães solteiras cuidam de quantos filhos em média? Então, existe uma riqueza muito grande de informações nessa pesquisa nacional de amostra domiciliar. E é um daqueles grandes tesouros do IBGE. A gente sabe que um país que não mede, não conhece a sua realidade, provavelmente não vai tomar boas decisões. Então, é preciso que a gente valorize essas coisas boas que a gente ainda tem, né, no nosso país. Tem tanta pesquisa aí ameaçando ter suspensão de verba, ter pressão para não publicar e tal. Pois bem, a PNAD segue sendo uma fonte de informações importantíssimas para o nosso país se conhecer. E todo mundo que estuda ciências do consumo deveria mergulhar, devia ter até uma disciplina. Devia ter uma disciplina no curso de vocês chamada PNAD. O que dá para fazer,
como são os números, que tipo de pesquisa que eu posso, de alguma forma, realizar, quais informações são relevantes para que tipo de fenômeno do consumo. Então, insisto muito que vocês conheçam, tá, gente? Abram bem os seus olhinhos aí. Teve uma outra pesquisa que eu falei antes aqui, que também é interessante, que é a tal da pesquisa de orçamento familiar, que é a POF, né? Que é a base de dados para o cálculo do IPCA, do índice que mede a inflação. Mas aquele é uma pesquisa muito mais focada em gastos, né? Enquanto que se gasta com o quê na família. A PNAD vai muito além. A PNAD fala tamanho das famílias, condições de vida, hábitos de consumo, hábitos alimentares, tem um monte de informação e é muito importante que vocês conheçam esses números, tá? Eu acho que tem uma última coisa que eu queria comentar, se vocês não tiverem dúvidas, mas deixa eu ver se está tudo certo aqui. O Raul e a Letícia estão com a mãozinha levantada, mas eu acho que era da outra pergunta que eu tinha feito antes. Tá. Então, o último ponto que eu queria comentar com vocês, gente, ainda sobre esse ambiente do mercado de trabalho no Brasil, é sobre uma coisa chamada FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Tá, então vamos lá, vamos entender o que é isso, só para a gente também conhecer e saber qual que é a importância dessa história, como que ela surgiu. Tá, gente, esse Fundo de Garantia por Tempo de Serviço foi criado lá no início da ditadura, lá em 1965, os primeiros momentos da ditadura militar no Brasil. Você fala, peraí, todo mundo chama esse negócio de um direito do trabalhador? Como é que você está falando que quem criou foi a ditadura? Vai entendendo. Olha só, lá naquela época, o contrato de trabalho que uma empresa fazia com o trabalhador, se a pessoa ficasse no contrato por 10 anos, né, completasse 10 anos trabalhando na mesma empresa, a partir daquele momento, o empregador não podia mais demitir. Só podia demitir se tivesse uma justa causa. Se pegasse roubando, se de alguma forma tivesse alguma desconfiança, enfim, se não tiver feito nada muito grave, muito errado, não pode demitir. Isso, para uma economia de mercado, é uma coisa meio louca. Não tem contratos assim no resto do mundo. E aí o Brasil estava tentando corrigir essa jabuticaba branca. Falou assim, não, mas a gente também não quer jogar as pessoas que hoje já têm estabilidade, né, já trabalharam por mais de 10 anos, a gente não quer jogar essas pessoas na rua de uma hora para outra. Então vamos criar uma espécie de uma regra de transição. E aí criaram o FGTS. Só que nessa regra de transição a gente já tem de 65 para cá, já tem 55 anos. 55 anos que a gente está fazendo a transição. Tá, vamos lá então. Agora, o que é na prática? Cada pessoa empregada tem um salário. O empregador tem que tirar 8% desse salário a mais e entregar lá para o órgão do governo, para o INSS, fazer um depósito lá numa conta da FGTS. E aquilo vai criando uma espécie de uma poupança, de uma reserva para o trabalhador. Então, a base conceitual, né, a ideia por trás do FGTS, é uma ideia que não é muito boa. É como se dissesse assim, olha, tu, trabalhador, tu não tem responsabilidade? Não sabe o que fazer com o teu dinheiro? Então eu vou obrigar que esse dinheiro seja tomado aí no contrato de trabalho que você tem com a empresa, seja colocado aqui para o governo tomar conta, e eu só vou deixar você pôr a mão nesse dinheiro se você ou tiver mais de 70 anos, ou tiver uma doença grave, crônica, ou se for comprar casa própria. Se for fora para isso, disso eu não vou deixar tirar, não. Então, era assim, até recentemente, tá? É uma espécie de um paternalismo. É como se o Estado chegasse e falasse assim, olha, tu não tem juízo, não tem responsabilidade, então eu vou te obrigar a ter responsabilidade. Eu vou cuidar desse dinheiro para você. E não vou deixar você pegar, a não ser que seja em condições muito restritivas. Então, é uma ideia paternalista, né, de uma certa desconfiança sobre o trabalhador, mas que uma vez que é estabelecida, os trabalhadores consideram isso um direito.
porque ele fala assim: ah, não está saindo do meu salário, quem está pagando é o empregador. Então, além de me dar o meu salário mínimo, 1.080, o empregador tem que tirar 8% disso, vai dar R$ 82, R$ 81, e vai ter que depositar lá no FGTS, vai fazer minha garantia lá, minha poupança, meu pé de meia lá na frente. Agora vem cá, gente, depois de tudo que vocês escutaram nessa disciplina, vocês já acham que esse dinheiro não sai mesmo do bolso do trabalhador? Vocês acham que é de fato um empregador que paga? Não. É difícil de acreditar, né, que seria mesmo um trabalhador que ia pagar. Então, na verdade, o que acontece, gente? Tudo que você coloca como, entre aspas, direito do trabalhador e impõe que o empregador faça o pagamento, na verdade, aquilo ali vai sair de alguma forma do trabalhador na medida em que ele não tem aumento. De que para um empregador, ele paga R$ 1.080 para o cidadão, mas ele tem gastos que equivalem a R$ 1.600, R$ 1.700, porque ele tem que pagar INSS, ele tem que pagar fundo de garantia, ele tem que pagar férias proporcionais, ele tem que pagar. Então, tudo que isso que é adicionado como direito do trabalhador acaba sendo um custo para o empregador. E se o custo da mão de obra é maior do que o salário, qual que é a chance do empregador dar um aumento? Zero, né? Quase nunca o trabalhador tem um aumento. Por quê? Porque o custo do trabalho é muito maior do que o salário recebido pelo trabalhador. Então, no final das contas, com o passar do tempo, esses direitos do trabalhador, uma boa parte deles acabam impedindo que nessa relação trabalhador e empregador, os trabalhadores tenham acesso a rendas maiores. Aí você fala assim: ah, não, Luiz, você está querendo agora acabar com esses direitos e tal? Eu falo, não, não quero acabar com nada, não. Deixa como está. O que eu estou falando é que no resto do mundo é muito mais comum um trabalhador ter aumento. É muito mais comum um trabalhador ganhar mais do que o salário mínimo. Muito comum. Na verdade, é uma minoria dos trabalhadores que ganham salário mínimo no resto do mundo. Por outro lado, tem lugares nesse mundo, como por exemplo nos Estados Unidos, que você não tem hospital público. Não tem. Você fala, pô, mas o SUS não é lá essas coisas. Mas pelo menos tem atendimento, tem UPA. Né? Nos Estados Unidos não tem UPA. Você recebe um salário maior, mas você não tem muitos serviços públicos. Então, o que eu queria dizer, ao invés de dizer que esses direitos do trabalhador estão errados, que tinha que tirar todos, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que talvez nós brasileiros estejamos pagando demais para o governo e recebendo de menos do governo. Então, acaba que nessa relação empregador e empregado, tem um pedaço grande que sai desse contrato, vai para o governo, e o que volta para o cidadão geralmente é muito menos. Então, essa que é a bronca toda. É que a gente precisava ter políticas sociais que fossem mais eficientes, ou seja, que onerassem menos a relação empregado-empregador e que devolvesse mais para o cidadão. Né? Assim, a gente sabe que o SUS é uma grande conquista. Numa pandemia como essa, se não tivesse o SUS, o que seria desse nosso país? Né? Mas a gente precisa melhorar o SUS. Tem muita UPA que as pessoas chegam, ficam esperando atendimento 6, 8 horas. Tem muita gente que tenta marcar uma consulta no INSS e só consegue para 6 meses adiante. Tem que fazer um exame, aí marca, aí é para 2022. Meu amigo, mas eu estou passando mal agora. Não, o exame só tem para 2022. Então, esses serviços poderiam melhorar muito, uma vez que nessa relação empregado-empregador tem uma grande parte que sai, que é pago pelo empregador, não fica com o empregado, vai para o governo e muitas vezes não retorna. Tá certo, pessoal?
Perguntas, comentários, reclamações antes da gente terminar? Deixa eu falar um pouquinho sobre o porvir, as próximas horas, né? Eu coloquei para vocês uma lista de exercícios, eu acho que eu vou até compartilhar aqui. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Eu coloquei para vocês uma lista de exercícios um pouquinho mais longa, de 20 questões, não foi isso? Sim, professor. Eu até levei um susto, eu pensei que era para entregar hoje. Aí na primeira meia hora da sua aula eu estava fazendo a lista. Eita! Não é não, rapaz. Aqui, ó, vocês têm até o final do dia de amanhã, dia 15, que é a quinta-feira. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, só para mostrar aqui. Share screen. Pronto, tá aqui, ó. O link eu coloquei para vocês lá no WhatsApp, tá, gente? Então, o que que acontece? A gente tem aqui 20 questões, mas as questões de 1 até 18 são questões que vocês já responderam nas outras listas, tá? Então, eu fui pensando, escolhendo aqui diferentes questões nas listas que vocês já tinham resolvido e fui colocando as que eu achava mais importante aqui, tá certo? Então, se alguém tiver dúvida, pode voltar lá nas listas antigas, nas respostas que recebeu por e-mail e tal, para ver como que vai respondendo. E é claro, de hoje até amanhã, no final do dia de amanhã, se tiverem qualquer preocupação, qualquer dúvida, qualquer dessas questões não tiver clara, podem conversar comigo, podem perguntar lá pelo WhatsApp, a gente vai tirando dúvida, tá certo? Vocês vão submeter essa lista até o final do dia amanhã. Aí eu vou corrigir e chegar com suas notas bem rapidinho. Na sexta-feira todo mundo já vai saber suas notas, tá? E aí, Deus livre guarde, bate na madeira. Se alguém precisar da terceira VA, aí eu vou avisar na sexta-feira para a pessoa fazer a VA na segunda-feira. Perdão, a terceira VA na segunda-feira. E como é que vai ser a terceira VA? Vai ser uma lista parecida com essa oitava aí. Vai ser uma lista um pouco mais longa e provavelmente vai ter uma ou duas questões que vão ser abertas, ou seja, que você vai ter que escrever um parágrafo ou dois explicando o que que você acha disso, daquilo, o que que você acha que ia acontecer nesse ou naquele caso e tudo mais. Então, mas a maior parte das questões vão ser bem parecidas com essa lista oitava, tá? E aí vai ser a terceira VA. E se não passar mesmo com a terceira VA, aí vai ter uma outra lista, aí no final da próxima semana, para vocês tentarem conseguir passar com a final, tá bom? Mas eu vou dizer honestamente, tá? Eu tenho quase certeza que todos vocês vão passar mesmo na segunda VA. Se aqui e ali um ou outro derrapar, com a terceira VA resolve-se. Eita, Luciene está compartilhando a tela. Será que foi sem querer? Pode deixar, calma. Eu acho que ela sem querer foi lá e interrompeu. Não, volta lá para a telinha do azulzinho. Tem duas telas. Ah, foi. Pronto. Às vezes a gente aperta, tem muito botãozinho aqui embaixo, a gente pode apertar e começar uma coisa sem querer, né? Vamos lá, pessoal, perguntas. Tá claro para todo mundo como que nós vamos fazer nessas próximas horas aí? Para mim ficou claro. Legal. Então, é uma lista um pouquinho mais longa, mas ainda é questão de marcar X. Se tiver dúvida, pode consultar as listas anteriores, pode me perguntar, seja no privado, seja no grupo de WhatsApp, pode mandar áudio, eu respondo para vocês, dou dicas de como responder alguma coisa que tiver lá.
mas de preferência todo mundo submeter essa resposta até o final do dia amanhã. Eu coloquei lá 18 horas, mas enfim, se precisar entrar à noite adentro, não tem problema não. No início da sexta-feira, sim, é que aí eu vou interromper a submissão, que aí eu vou computar as notas de vocês e dizer quem precisa fazer terceira VA na segunda-feira. Ok? Ok. Ok, pessoal. Beleza, professor. Tá bom, gente. Então, ó, muitíssimo obrigado. Eu vou colocar esse vídeo de novo lá, o link para vocês, para quem quiser assistir ou para quem ainda que não tiver podido participar desse nosso encontro. Mas de minha parte aqui queria agradecer muito, foi muito bom. Eu tenho um carinho especial pelas minhas turmas do curso de Ciências do Consumo, tá? Então, deixar um abraço para vocês, desejar sorte para todo mundo, saúde e, se Deus quiser, vacininha no braço logo, logo. Vocês são muito novinhos, né? Não estão correndo risco de morrer, mas não pode bobear, não. Assim que tiver chance, vacininha no braço, todo mundo se cuidando, tá bom? Sim, obrigado, professor. Queria agradecer ao senhor e ao Luiz. Foi muito bom as suas aulas. Aprendi muito. E é isso aí. Muito obrigado. Obrigado também, Tamires. Também queria agradecer, professor, porque a gente sabe, né, que o desafio que está sendo, digamos assim, tanto para a gente quanto para vocês também, professores, né, essa questão do EAD, e, enfim, toda a questão de didática, metodologia mesmo, tudo mais. Mas foi uma disciplina que realmente, digamos assim, eu não esperava que fosse aprender tanto, por se tratar de, querendo ou não, lógicas, digamos assim, econômicas, e tudo que envolve exatas, tudo que envolve lógica econômica, eu não sou bom, mas tem uma certa dificuldade, mas assim, né, até o doutor também, Luiz Kelly, ele tinha elogiado, né, que realmente foi uma coisa, como pode dizer, bem palpável, né, e enfim, as participações dele também, então foi uma coisa realmente bem completa. Então, Legal. com certeza, eu tô saindo daqui com uma bagagenzinha de coisas que eu nem imaginava que iria conseguir aprender, mas consegui. Excelente, Guilherme. Muito obrigado aí pela sua avaliação generosa. A gente faz essa disciplina com muito gosto, com muita alegria, porque é um conhecimento que, você for pensar mesmo, todo mundo deveria ter, né? Esses conhecimentos que a gente fala aqui sobre o que é um FGTS, como que o governo tenta controlar a inflação, essas coisas todas é algo que todos nós precisamos, né? Não é só quem estuda ciência do consumo, só quem estuda economia, não. Todo cidadão brasileiro deveria ter. Sim, eu Mas, senti muito isso também. Deveria ser passado no ensino médio. né, várias dessas coisas tinham que estar no ensino médio, né, gente? Tem toda a razão. Mas, enfim, daqui uns 400 anos a gente chega lá. Mais um pouquinho, o nosso país vai aprendendo a lição. Tá jovem, né? Tá bem É, jovem. é. Obrigado, Tamires. Obrigado, Guilherme, Raul, Rayane, Ricardo, André. Eu vi que vários de vocês deixaram aqui mensagens no chat. Muito obrigado, tá? Uma boa tarde para vocês e qualquer coisa, não hesitem em nos procurar. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor. Tchau, tchau, gente.